Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui hoje lá de fora, né? Um lugar mais belo, né? Com um cenário diferente, para juntos podermos ler a palavra, o nosso desafio daquilo que o Senhor tem colocado ao nosso coração, né? Eu oro para que Deus esteja falando ao seu coração, para que Deus esteja compartilhando aquilo que Ele tem sobre a sua vida, né? E hoje a gente vai dar sequência em Jeremias. Vamos seguir aí na nossa leitura de Jeremias e desfrutar daquilo que o Senhor tem para falar conosco. Amém? Vamos orar, já deixa seu papel, sua caneta aí perto de você, para que a gente juntos possa receber aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Amém? Feche seus olhos. Senhor, obrigado, Pai, por esse dia, por esse tempo, por esse sol que nasce. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Pedimos ao Senhor, continue, Senhor, compartilhando ao nosso coração aquilo que o Senhor tem para derramar sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Jeremias, capítulo 47. Esta é a palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias acerca dos filisteus antes do ataque do faraó a Gaza. Assim diz o Senhor: vejam como as águas estão subindo do norte, elas se tornam uma torrente transbordante, inundarão esta terra e tudo que nela existe. As cidades e os seus habitantes, o povo clamará, gritarão todos os habitantes dessa terra, ao estrondo dos cascos dos seus cavalos galopando, ao barulho de seus carros de guerra e aos estampidos das suas rodas. Os pais não se voltarão para ajudar os seus filhos, porque as suas mãos estarão fracas, pois chegou o dia da destruição todos os filisteus e de eliminar todos os sobreviventes que poderiam ajudar Tiro e Sidom. O Senhor destruirá os filisteus, o remanescente da ilha de Caftor. Os habitantes de Gaza raparam a cabeça. Ascalon está calada. Ó remanescente da planície, até quando você fará incisões no seu próprio corpo? A espada do Senhor. Quando você descansará, volte à sua bainha, acalme-se e repouse. Mas como poderá ela descansar quando o Senhor lhe deu ordem, quando determinou que ataque Ascalon e o litoral? Jeremias, capítulo 48, acerca de Moabe. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: ai de Nebo, pois ficou em ruínas. Quiriataim foi derrotada e capturada. A fortaleza foi derrotada e destroçada. Moabe não é mais louvada. Em Esbom trama a sua ruína. Venham, vamos dar um fim àquela nação. Você também ficará calada, ó Madmen. A espada a perseguirá. Ouçam os gritos de Horonaim. Devastação, grande destruição. Moabe está destruída. É o grito que se ouve até em Zoar. Eles sobem pelo caminho para Lud, chorando amargamente, enquanto seguem na estrada que desce a Oranaim. Ouve-se gritos angustiados por causa da destruição. Fujam, corram para salvar a sua vida. Tornem-se como um arbusto no deserto, uma vez que vocês confiam em seus feitos e em suas riquezas. Vocês também serão capturados. Camon irá para o exílio, junto com seus sacerdotes e líderes. O destruidor virá contra todas as cidades, e nenhum escapará. O vale se tornará ruínas, e o planalto será destruído, como o Senhor falou. Ponham sal sobre Moabe, pois ela será deixada em ruínas, suas cidades ficarão devastadas sem nenhum habitante. Maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor. Maldito aquele que impede a sua espada de derramar sangue. Moabe tem estado tranquila desde a sua juventude, como o vinho deixado com os seus resíduos. Não foi mudada de vasilha em vasilha, nunca foi para o exílio,
Por isso, o seu sabor permanece o mesmo e o seu cheiro não mudou. Portanto, certamente vêm os dias, declara o Senhor, quando enviarei decantadores que decantarão e esvaziam as suas jarras e as despedaçarão. Então Moabe se decepcionará com Camus, assim como Israel se decepcionou com Baal, em quem confiava. Como vocês podem dizer, somos guerreiros, somos homens de guerra? Moabe foi destruída e as suas cidades serão invadidas. O melhor dos seus jovens desceu para a matança, declara o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. A derrota de Moabe está próxima. A sua desgraça vem rapidamente. Lamentem por ela todos os seus vizinhos, todos os que conhecem a sua fama, digam como está quebrado o cajado poderoso, o cetro glorioso. Desçam da sua glória e sentem-se sobre o chão ressequido, ó moradores da cidade de Didom, pois o destruidor de Moabe veio para atacá-los e destruir suas fortalezas. Fiquem junto à estrada e vigiem, vocês que vivem em Aroer. Perguntem ao homem que foge e à mulher que escapa. Perguntem a eles o que aconteceu. Moabe ficou envergonhada, pois está destroçada. Gritem e clamem, anunciem junto a Arnon que Moabe foi destruída. O julgamento chegou ao Planalto, a Olom, Jassá, Mefeate e Didom, Nebo e Bate-Diblataim e Kiriataim, Bet-Gamul e Bet-Meon, a Quiriote, Bozra e a todas as cidades de Moabe, distantes e próximas. O poder de Moabe foi eliminado, seu braço está quebrado, declara o Senhor. Embriaguem-na, pois ela desafiou o Senhor. Moabe se revoltará no seu vômito e será objeto de ridículo. Não foi Israel objeto de ridículo para você? Foi ele encontrado em companhia de ladrões para que você sacuda a cabeça sempre que fala dele? Abandonem as cidades, habitem entre rochas. Vocês que moram em Moabe, sejam como uma pomba que faz o seu ninho nas bordas de um precipício. Aqui, ó, agora a partir do versículo 29 até o versículo 33, vai ser o mesmo que está em Isaías 16, do 6 ao 10, tá? Não as mesmas palavras, mas o mesmo citação, tá? E aí a gente vai ler os dois. Temos ouvido do orgulho de Moabe, da sua extrema arrogância e do seu orgulho e soberba, do seu espírito de superioridade. Conheço bem a sua arrogância, declara o Senhor, a sua tagarelice sem fundamentos e a sua ação que nada alcançam. Por isso me lamentarei por Moabe, gritarei por causa de toda a terra de Moabe, prantearei pelos habitantes de Quieres, chorarei por vocês, mais do que choro por Jassar, ó videira de Sibma. Os seus ramos se estendiam até o mar e chegavam até Jassar. O destruidor caiu sobre as suas frutas e sobre as suas uvas. A alegria e a satisfação se foram das terras férteis de Moabe. Interrompi a produção do vinho nos lagares. Ninguém mais pisa as uvas com gritos de alegria, embora haja gritos, não são de alegria. Isaías, capítulo 16, do versículo 6 ao 10, que é esse mesmo trecho, né? Ouvimos acerca da soberba de Moabe, da sua arrogância exagerada e do seu orgulho e do seu ódio, mas tudo isso não vale nada. Por isso choram os moabitas. Todos choram por Moabe, cada um se lamenta e se entristece pelos bolos de passas de Kir-Hareset. As lavouras de Esbom estão murchas, como também as videiras de Sibma. Os governantes das nações pisotearam as melhores videiras, que antes chegavam até Jassar, e estendiam-se para o deserto. Seus brotos espalhavam-se e chegavam ao mar. Por isso eu choro, como Jassar chora, por causa das videiras de Sibma. Esbom, Eleale, com minhas lágrimas eu as encharco, pois não se ouve mais gritos de alegria por seus frutos e por sua colheita.
foram-se a alegria e a exultação dos pomares. Ninguém canta, nem grita nas vinhas, ninguém pisa as uvas nos lagares, pois fiz cessar os gritos de alegria. O grito de Esbom é ouvido em Eleale e Jaz. Agora, voltando, para Jeremias, capítulo 48, o versículo 34, agora, voltando. O grito de Esbom é ouvido em Eleale e Jaz, desde Zoar até Oranaim, e Eglade, Cilícia, pois até as águas do Ninrim secaram. Em Moabe darei fim àqueles que fazem ofertas nos altares idólatras e queimam incenso aos seus deuses, declara o Senhor. Por isso, o meu coração lamenta-se por Moabe, como uma flauta. Lamenta-se como uma flauta pelos habitantes de Kir-Eres, a riqueza que se acumulam, que se foi. Toda a cabeça foi rapada e toda a barba foi cortada, toda a mão sofreu incisões e toda a cintura foi coberta com vestes de lamento. Também em Isaías 16, o 11 e o 12. Por isso as minhas entranhas gemem como harpa por Moabe. O íntimo do meu ser estremece por Kir-Eres, quando Moabe se apresentar cansado nos lugares altos e for no seu santuário, nada conseguirá. Agora voltando, em Jeremias 48, agora o 38. Em todos os terraços de Moabe e nas praças não há nada senão prantos, pois despedaçarei Moabe como a um jarro que ninguém deseja, declara o Senhor. Como ela foi destruída, como lamentam, como Moabe dá as costas e envergonhada. Moabe tornou-se um objeto de ridículo e de pavor para todos os seus vizinhos. Assim diz o Senhor: vejam, uma águia planando, estende-se as asas sobre Moabe. Queriote será capturada e as fortalezas serão tomadas. Naquele dia, a coragem dos guerreiros de Moabe será como a de uma mulher em trabalho de parto. Moabe será destruída como nação, pois ela desafiou o Senhor. Terror, cova e laço esperam por você, ó povo de Moabe, declara o Senhor. Quem fugir do terror cairá numa cova, e quem sair da cova será apanhado num laço. Trarei sobre Moabe a hora do seu castigo, declara o Senhor. Na sombra de Esbom, os fugitivos se encontram desamparados, pois um fogo saiu de Esbom, uma labareda no meio de Seom, e queima as testas dos homens de Moabe. E os crânios dos homens turbulentos, ai de você, ó Moabe, o povo de Camos está destruído. Seus filhos são levados para o exílio. Contudo, restaurarei a sorte de Moabe, e em dias vindouros, declara o Senhor. Aqui termina a sentença sobre Moabe. Jeremias capítulo 49. Acerca dos amonitas, assim diz o Senhor: por acaso Israel não tem filhos? Será que não tem herdeiros? Por que será então que Moloque se apossou de Gade? Porque o seu povo vive nas cidades de Gade. Portanto, certamente vêm os dias, declara o Senhor, em que farei soar gritos de guerra contra Rabá dos amonitas, e ela virá a ser uma pilha de ruínas, e os seus povos ao redor serão incendiados. Então Israel expulsará aqueles que expulsaram, diz o Senhor. Lamentem-se, ó Esbom, pois Ai está destruída. Gritem, ó moradores de Rabá, ponham vestes de lamento e chorem, corram para onde der, pois Moloque irá para o exílio com seus sacerdotes e os seus oficiais. Porque você se orgulha dos seus vales? Porque se orgulha dos seus vales tão frutíferos? Ó filha infiel, você confia em suas riquezas e diz: quem me atacará? Farei com que você tenha pavor de tudo que está à sua volta, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês serão dispersos, cada uma numa direção, e ninguém conseguirá reunir os fugitivos. Contudo, depois disso, restaurarei a sorte dos amonitas, declara o Senhor. Acerca de Edom. Assim diz o Senhor dos Exércitos: será que não há sabedoria em Temã?
Será que o conselho desapareceu dos prudentes? A sabedoria deteriorou-se? Agora também a gente vai ler, vai continuar, né? Jeremias aqui, mas ele está junto com Obadias, tá bom? E aí a gente vai ler junto Obadias e esse pedaço aqui, porque Obadias é bem pequenininho, né? Vamos lá? Então, continuando, Jeremias capítulo 49, o versículo 8. Voltem-se e fujam, esconda-se em cavernas profundas, vocês que moram em Dedã, pois trarei a ruína sobre Esaú, na hora em que eu castigar. Ouvi uma mensagem da parte do Senhor. Um mensageiro foi mandado às nações para dizer: reúnam-se para atacar Edom, preparem-se para a batalha. Agora eu faço de você uma nação pequena entre as demais, desprezada pelos homens, o pavor que você inspira e o orgulho de seus corações o enganam. A você que vive nas fendas das rochas e que ocupa os altos das colinas, ainda que você, como a águia, faça o seu ninho nas alturas, e de lá o derrubarei, declara o Senhor. Se os que colhem uva viessem até você, não deixariam eles apenas umas poucas uvas? Se os ladrões viessem durante a noite, não roubariam apenas o quanto desejassem? Mas eu despi Esaú e descobri os seus esconderijos, para que ele não mais se esconda. Os seus filhos, parentes e vizinhos foram destruídos. Ninguém restou para dizer: deixe os seus órfãos, eu protegerei a vida deles. As suas viúvas também podem confiar em mim. Assim diz o Senhor: se aqueles a quem o, o cálice não estava reservado tiveram que bebê-lo, por que você deveria ficar impune? Você não ficará sem castigo, mas irá bebê-lo. Eu juro por mim mesmo, declara o Senhor, que Bozrã ficará em ruínas e desolada, e ela se tornará um objeto de afronta e de maldição, e todas as suas cidades serão ruínas para sempre. Edom se tornará objeto de terror. Todos os que por ali passarem ficarão chocados e zombarão por causa de todas as suas feridas. Como foi que a destruição de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas, diz o Senhor, ninguém mais habitará ali, nenhum homem residirá nela, como um leão que sobe para matar do Jordão, em direção aos pastos verdejantes. Subirei eu, caçarei Edom, pondo-o fora da terra. Quem é o escolhido que designarei para isso? Quem é como eu, que possa me desafiar? E que pastor pode me resistir? Por isso, ouçam o que o Senhor planejou contra Edom e que preparou contra os habitantes de Temã. Os menores do rebanho serão arrasados e as pastagens ficarão devastadas por causa deles. Ao som da sua queda, a terra tremerá, o grito deles ressoará até o Mar Vermelho. Vejam, uma águia subindo, planando, estende as asas sobre Bozrã. Naquele dia, a coragem dos guerreiros de Edom será como a de uma mulher que está dando à luz. Acerca de... Não, agora vamos para Obadias, tá? A gente vai parar aqui nesse capítulo, no versículo 22, e aí a gente vai entrar em Obadias. Obadias. A visão de Obadias, assim diz o soberano, o Senhor, a respeito de Edom. Nós ouvimos uma mensagem do Senhor. Um mensageiro foi enviado às nações para dizer: levantem-se, vamos atacar Edom. Veja, eu tornei você pequeno entre as nações. Será completamente desprezado. A arrogância do seu coração tem enganado. Você que vive nas cavidades das rochas e constrói sua morada nos altos dos montes, você que diz a si mesmo: quem pode me derrubar? Ainda que você suba tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, dali o derrubarei, declara o Senhor. Se os ladrões o atacassem, saqueadores no meio da noite, como você está destruído? Não roubariam apenas quanto achassem o suficiente? Se os que colhem uvas chegassem a você, não deixaria para trás pelo menos alguns cachos?
Entretanto, como Esaú foi saqueado, como foram pilhados os seus tesouros ocultos, empurram você para as fronteiras, todos os seus aliados, enganam você e os sobrepujarão, e os seus melhores amigos. Aqueles que comem com você lhe armam ciladas, e Esaú não percebe nada. Naquele dia, declara o Senhor, destruirei os sábios de Edom e os mestres dos montes de Esaú. Então os seus guerreiros, ó Temã, ficarão apavorados, e serão eliminados todos os homens dos montes de Esaú, por causa da violência, matança que você fez contra o seu irmão Jacó. Você será coberto de vergonha e eliminado para sempre. No dia em que você ficou por perto, quando estrangeiros roubaram os bens dele, e estranhos entraram por suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, você fez exatamente como eles. Você não deveria ter olhado com satisfação o dia da desgraça de seu irmão, nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Não devia ter falado com arrogância no dia da sua aflição. Não devia ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade. Nem devia ter ficado alegre com o sofrimento dele no dia da sua ruína. Nem ter roubado a riqueza dele no dia da sua desgraça. Não devia ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiram escapar. Nem ter entregado aos sobreviventes no dia da sua aflição. Pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como você fez, assim lhe será feito. A maldade que você praticou recairá sobre você. Assim como vocês beberam do meu castigo no meu santo monte, também todas as nações beberão sem parar, beberão até o fim, e serão como se nunca tivessem existido. Mas no monte Sião estarão os que escaparam. Ele será santo, e a descendência de Jacó possuirá a sua herança. A descendência de Jacó será um fogo, e a de José uma chama. A descendência de Esaú será palha, e eles incendiarão e consumirão. Não haverá sobreviventes na descendência de Esaú, declara o Senhor. Os de Neguebe se apossarão dos montes de Esaú. Os de Cefelá ocuparão a terra dos filisteus. Eles tomarão posse dos campos de Efraim e de Samaria, e Benjamim se apossará de Gileade. Os israelitas exilados se apossarão do território dos cananeus. Até Sépta, os exilados de Jerusalém, que estão em Sefarade, ocuparão as cidades do Neguebe. Os vencedores subirão ao monte de Sião para governar a montanha de Esaú e o reino do Senhor. Voltando para Jeremias. Acerca de Damasco, Jeremias 49, versículo 23. Acerca de Damasco, Ramate e Arpade estão atônitas, pois ouviram as más notícias. Estão desencorajadas, perturbadas como o mar agitado. Damasco tornou-se frágil, ela se virou para fugir, e o pânico tomou conta dela. A angústia e dor dela se apoderaram, dor como a de uma mulher em trabalho de parto. Como está abandonada a cidade famosa, a cidade da alegria. Por isso, os seus jovens cairão nas ruas, e todos os seus guerreiros se calarão naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos. Porei fogo nas muralhas de Damasco, que consumirá as fortalezas de Ben-Hadad. Acerca de Quedar e os reinos de Hazor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, derrotou. Assim diz o Senhor: Preparem-se, ataquem Quedar e destruam o povo do Oriente. Tomem as suas tendas e os seus rebanhos, suas cortinas de todos os seus utensílios e camelos. Gritem contra eles. Há terror para todos os lados. Fujam rapidamente, escondam-se em cavernas profundas, vocês, habitantes de Hazor, diz o Senhor. Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez planos e projetos contra você. Preparem-se e ataquem uma nação que vive tranquila e confiante, declara o Senhor. Uma nação que não tem portas nem trancas e que vive sozinha. Seus camelos se tornarão despojo, suas grandes manadas espólio.
e espalharei ao vento aqueles que rapam a cabeça, e de todos os lados trarei a sua ruína, declara o Senhor. Hazor se tornará uma habitação de chacais, uma ruína para sempre. Ninguém mais habitará ali, nenhum homem residirá nela. E aqui a gente vai encerrar, tá bom? Que o Senhor possa te abençoar poderosamente e amanhã nós nos vemos de novo em nome de Jesus. Até amanhã.